Hoje eu gostaria de ministrar um culto. Mas quem vai ministrar vai ser minha filha espiritual, nossa querida, amada, muito amada, Caroline Costa, doutora Caroline Costa. Boa noite. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo hoje, tá assim, tipo, legal. Uma coisa que aconteceu comigo hoje que não acontece com ninguém. Hoje eu acordei às 6 horas da manhã e apertei o soneca do meu celular. Quem faz isso? Gente, vamos lá, vamos interagir. Tamo junto, vamos lá? Então, vamos lá, de novo. Hoje eu acordei às 6 horas da manhã, apertei o soneca do meu celular. Quem faz isso? Muito bem. E aí tava um friozinho, sabe? E aí depois que eu fiz isso, eu peguei. E aí eu coloquei aquela coberta, sabe? Aquela coberta quentinha, fofinha. E não com soneca, é algo tão profundo, né? Que você chega a sonhar. Outro dia eu acordei uma pessoa que estava dormindo, eu fui ajudá-la, né? Ela tinha um horário, um compromisso. Eu acordei a pessoa. A pessoa fez assim pra mim. E continuou a dormir. Depois ela chegou pra mim e falou assim, você me atrapalhou. Estava tendo um sonho. Estava sonhando com uma pessoa. Eu falei, desculpa, não tem como adivinhar, né? Mas esse tempo da soneca, acontece isso. Aí eu vou pedir para vocês abrir João 15, 9, por favor. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Estudando sobre isso, quando você pensa em permanecer, o que você pensa é que você precisa ficar sobre algo, né? Você precisa se manter sobre alguma coisa. E é muito difícil ser cristão e estar no mundo. É muito difícil a quantidade de coisas que a gente vê, a quantidade de coisas que a gente vive, a quantidade de tentações que a gente passa o tempo todo, realmente é muito difícil. A vontade que dá é ficar embaixo dessa coberta, mas é uma coberta do Senhor. E aí eu falei, puxa, ok, permanecei no meu amor, mas como boa advogada, sempre tem as letras pequenas do contrato, né? Próximo versículo, João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus também teve que obedecer. Nós também temos que obedecer. Jesus, no momento mais crítico da vida dele, ele buscou o Pai dele, ele pediu para que aquele cálice fosse passado dele. Mas ainda assim, ele declarou que ele iria obedecer o Pai dele, independente daquele cálice ou não, independente dele ter que passar por aquilo ou não. Então, existe uma ligação espiritual entre a questão da obediência e a proteção do Senhor. Obrigada, você dá uma força, né? Amém! Obrigada. Glória a Deus! Tá bom, já tá bom. Tá bom, obrigada. Aí eu estou estudando agora e eu tenho uma memória assim meio visual, entendeu? Então eu trouxe uma coisa para vocês do familhão de R$10 para poder vocês guardem o que eu vou falar. Aí eu vou precisar de um contra-regra. Você é bom, tá? Presta atenção, vou fazer um lance aqui com guarda-chuva que ninguém imagina que pode ser. Depois eu te dou e você fecha ele para mim, tá bom? Então vamos lá. Pensando em permanecer no amor dele, o que significa permanecer no amor do Senhor? Alguém quer dar uma dica? O que é permanecer no amor dele? Por que eu estou abrindo guarda-chuva igual uma louca? Tá debaixo do quê? Peraí, contra-regra agora, vê se vai funcionar. Você tá debaixo do guarda-chuva de proteção do Senhor. Somente no momento em que você está embaixo desse guarda-chuva
que ele é feito através da obediência, somente nesse momento o Senhor pode te proteger. Então existe uma ligação direta entre a obediência e a proteção do Senhor. Mas por que a gente não obedece? Por que o tempo todo tem alguma coisa que puxa a gente para fora desse guarda-chuva? Por que é tão difícil? Por que muitas vezes o pior inimigo somos nós mesmos? São os nossos pensamentos. Não precisa ser ninguém não, tá? Nem precisa botar síndico, sogra, chefe. É você mesmo. Só você já é o suficiente. Porque muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos. Muitas vezes a gente se sabota. Muitas vezes a gente impede o Senhor de poder nos proteger. E eu queria falar sobre isso. Em Atos 14, 22. Em Atos, Jesus já tinha ido. Os discípulos estavam aqui, estavam com o Espírito Santo. Mas eles estavam vivendo um momento muito difícil porque eles não tinham a presença física do Senhor ali. Nós já estamos acostumados a não ter essa presença física, mas imagina, eles tinham essa presença física, eles andavam com Jesus, eles eram ministrados por Jesus, corrigidos por Jesus, orientados por Ele o tempo todo. E aqui fala, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O que tem de importante aqui? Permanecer na fé. Permanecer na fé é você guardar esse tesouro. Permanecer na fé é você não deixar o inimigo roubar aquilo que você tem de mais precioso. Porque aquilo que a gente tem de mais precioso é o nosso relacionamento com o Senhor. O diabo não está interessado no teu trabalho. O diabo não está interessado no teu casamento. O diabo não está interessado na tua saúde. Ele está interessado no seu relacionamento com o Senhor. E tudo que ele faz para atacar a nossa vida é para fragilizar esse relacionamento. E a gente não pode deixar. E a gente só pode não permitir que ele faça isso permanecendo debaixo desse guarda-chuva de proteção do Senhor. E eu sei que não é fácil. Eu não estou falando de algo que eu estou sentada e falando para vocês de algo que eu não viva. É muito difícil. Mas eu também conheço um Deus que dá graça. Eu também conheço um Deus que te fortalece. Eu conheço um Deus que me acorda de manhã às 6 horas da manhã e me ajuda a ir trabalhar. Esse é o meu Deus, esse é o meu Pai, que está comigo, que me ama, que conhece todas as minhas necessidades. Ele me dá a graça. Mas isso não quer dizer que seja fácil. E aqui fala, o que ele fala das tribulações? Pois que por muitas... Gente, vou dormir. Pois que por muitas... Por muitas tribulações. Pô, Carol, não quero. Eu não quero esse preço. Desculpa, isso já faz parte do pacote. Independente de você ter o Senhor ou não, você já vivia tribulações, tudo bem? Vamos combinar? As coisas já aconteciam. A diferença agora é que tudo tem um sentido. E aí, tudo tem um significado. Tudo é significativo para o Senhor. Não tem nada que aconteça por acaso. E tudo que o Senhor faz, tudo o que Ele faz, é para que você volte debaixo desse guarda-chuva de proteção dEle. Tudo que acontece, pensa em alguma coisa que está acontecendo na sua vida agora. É uma doença, Deus está fazendo isso para você ficar perto dEle. É um problema financeiro, Deus está fazendo isso para você ficar perto dEle. É um emprego que você não conseguiu, é o casamento que você não teve, é o casamento que desfez, é o namorado que você queria, é a frustração que você teve. Não importa o que estiver acontecendo com você, seja pequeno, seja grande, é um câncer, não importa. Deus está fazendo isso em amor. Independente de qualquer coisa que você esteja vivendo, Deus faz em amor porque Ele te ama. E Ele está tão desesperado para que a gente fique embaixo dessa redoma de proteção. Ele fica tão desesperado para que a gente se fortaleça nele. Que a única coisa que Ele quer é que a gente se entregue. É só isso que o Senhor quer. Que a gente simplesmente entregue o nosso coração para Ele, mas nós somos muito convenientes. E a gente quer um Deus self-service. A gente quer um Deus que
seja um pau mandado que só faça aquilo que a gente quer. Olha só, Deus, aqui são as minhas condições. Você faz assim, nessa ordem. Porque eu fiz isso por você, eu fiz aquilo por você. Cara, não importa o que você fez pelo Senhor. Por mais que você tenha feito pelo Senhor, nunca vai ser o suficiente do que Ele fez por você, do que Ele faz por você, do que Ele vai fazer por você, do que Ele já fez antes de você sequer existir. Deus já estava cuidando de você. Não importa o que você faz para o Senhor. Você não tem que fazer algo pelo Senhor esperando algo em troca. Você tem que fazer algo pelo Senhor simplesmente porque você... Porque o quê? Ih, estão convencendo ninguém. Porque olha só, quando a gente declara algo, a gente está declarando algo para o mundo espiritual. Se você fala para o mundo espiritual que você ama o Senhor assim, você não vai fazer nem cosquinha no inferno. Então quando você chega para o Senhor... Eu estou falando sério, vocês estão rindo? Vou tentar de novo. Não consigo, né? Ok. Por que Deus faz essas coisas com você? Ao invés de falar nos, para não ficar uma coisa assim muito lato senso, fala porque Ele me ama. Cara, sério, Deus me ama. Eu não sei com você, mas Deus me ama. Eu sei que Ele me ama. E a gente precisa pregar isso todos os dias pra gente. A cada dia a gente tem que falar essa verdade pra gente. Até que a nossa alma esteja acreditando nisso, até que a gente possa declarar pro Senhor, Senhor, eu sei que você me ama. Eu sei que as coisas não aconteceram da maneira como eu planejei. Eu sei que eu ainda não consegui isso, aquilo. Você pode botar em ordem alfabética, não tem o menor problema. Mas Deus, eu sei que você me ama. Porque no momento em que você fortalece o seu relacionamento com Ele, declarando isso, e você está fortalecendo quando você verdadeiramente declara isso, cara, não tem espaço. Não tem espaço. Não tem inimigo que possa atacar o nosso relacionamento com o Senhor. Não tem nada que possa roubar isso da gente. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Eu perdi os meus pais em situações diferentes. Calma, não precisa ficar com pena de mim, né? Nossa, os pais dela morreram juntos no acidente. Nada disso. Foram situações separadas. Eu sei que Deus teve suas razões para isso. Eu creio nisso. Mas eu sei que na minha vida... Eu estava conversando outro dia com alguém e a pessoa olhou para mim e falou, nossa, coitada. Eu falei, coitada. Eu fiquei tentando achar dor, né? Claro, eu sinto saudade deles. Pela singularidade de cada um, mas eu não sou órfã. Deus me deu uma família em Cristo, entende? E eu tenho um entendimento hoje de que Deus fez isso para que eu pudesse me misturar com essa família. Entende? Eu não consigo pensar de outra maneira do que está com vocês. Vocês são minha família. Vocês é a galera de trás, gente. A minha família não pode ser tão grande. Eu amo vocês também, mas... Então, Deus faz isso. Por quê? Porque Ele me ama. A maneira de eu estar bem perto dEle foi essa. Lógico, Deus estava trabalhando na vida dos meus pais, mas esse é o meu presente. Essa é a minha família, entende? Então, no momento em que a gente começa a declarar sobre coisas reais, e eu falei sobre mim para vocês entenderem que são coisas reais. Nesse momento, a gente tira a força do inimigo, entende? A gente tira a força dele, porque o tempo todo ele quer atacar a gente com dúvidas, com frustração, com tristeza, com depressão, com medo, desencorajamento. Tantas coisas que o inimigo tenta fazer, com doença. Mas a gente tem que declarar a cada dia, Senhor, eu te amo. Senhor, eu creio no seu poder. Senhor, eu conheço você. Eu sei que você vai fazer alguma coisa. Eu sei que tem um motivo, Senhor. E ainda que eu não entenda, Senhor, por favor, sustenta os meus passos. Me ajuda a continuar andando. Me ajuda a não me rebelar. Deus faz isso.
Deus faz isso, você sabia? Deus ajuda você. Porque o amor dele é incondicional. O amor do Senhor por nós independe daquilo que a gente fale, daquilo que a gente pense, da maneira como a gente se veste, daquilo que a gente... dos nossos atos. Deus ama a gente acima de qualquer coisa. 1 de João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como ele andou. Será que aqui está falando de perfeição? É perfeição? Eu tenho que ser perfeita. Eu estou quase chegando lá. Ainda não cheguei. Mas não é isso que está falando aqui. Aqui não está falando de perfeição. Aqui está falando que a cada dia a gente pode escolher. A cada dia a gente pode escolher a quem a gente vai servir. Se a gente vai servir o Senhor ou se a gente vai servir ao inimigo. A quem a gente vai servir. A cada dia. Naquilo que você fala, no exemplo que você é no seu trabalho, nas mentiras que você conta, nas desculpas que você dá, nos pedidos de desculpas que você não fez. A cada dia você escolhe, a cada momento você escolhe a quem você quer servir. E que a gente possa ter essa concepção dentro de nós de uma forma muito real e que a gente possa escolher a cada dia. Eu quero servir o Senhor. Senhor, eis-me aqui, me usa. Te dou qualquer coisa, usa qualquer coisa, o que der. Diz que o Senhor, depois que fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele falou: recolhe as sobras. Pediu que os discípulos recolhessem as sobras. Então, mesmo que você tenha sobras para o Senhor, entrega as suas sobras para Ele, que Ele vai usar. Mesmo que você considere isso sobra. E para finalizar, continuando o estudo do João 15. João 15, 11. Eu vou ler, preciso entender o contexto, tá? Vamos começar a ler a partir do 9, 10 e 11, para finalizar. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria, a alegria completa com o Senhor, não é uma euforia sem sentido. A alegria completa com o Senhor é a certeza de que o seu barco não vai afundar. Amém. A alegria completa com o Senhor é a graça, é a paz de Deus que excede todo o entendimento, que não tem explicação, que a pessoa olha para você e fala: nossa, como é que você está assim, passando por isso? É, porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que é o eu sou. Eu tenho um Deus que abriu o mar vermelho. Eu tenho esse Deus. Esse Deus me traz a alegria. E que a gente possa querer permanecer nesse amor a cada dia. Que a gente possa querer estar debaixo desse guarda-chuva de proteção do Senhor. Guardando no nosso coração que isso é uma escolha.